Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, iniciamos mais um domingo de EAC meditando o Evangelho de Marcos, né, pela graça de Deus. Hoje, o capítulo 6. Então, recapitulando, né, meditamos aí no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4. Também foi meditado a força de nosso Senhor Jesus Cristo sobre aí as coisas, né? Então, ele acalma a tempestade, ele é aquele que comanda todas as coisas, né? Então, o ar, as águas, os animais, ele tem a força sobre os demônios, então ele é aquele que rege tudo. E também, dentro já do capítulo 5, ele mostra sua força acima do demônio, então ele cura esse endemoniado e mostra a força sobre as trevas, no qual ele é a luz e rege todas as coisas, né? E também sobre a morte, depois vem a cura, na verdade, a ressurreição da garotinha de 12 anos, da filha de Jairo. Então aqui nosso Senhor também mostra que ele tem força, além da força, né, de todas sobre a natureza, ele também tem força sobre a morte, né? E depois ele vai mostrar isso na sua própria ressurreição, mas aqui ele já mostra curando essa garotinha. E hoje vamos meditar o capítulo 6, né, que vai adentrar mais quem é Jesus. Nós estamos aqui meditando o Evangelho de Marcos, ainda está no começo, mas Alexio Divina vem trazendo para nós quem é Jesus. A intenção realmente é conhecê-lo, é adentrar nesse mistério de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele hoje vai dar uma entonação maior a isso. Quem é o Senhor, né? Então, eu vou pedir pro Tiago ler, se ele puder ler do versículo 1 até o versículo 6, por favor. Saindo dali, foi para sua pátria, e seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficaram admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E estando chocados por sua causa, e Jesus lhe dizia: Um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela, em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Everton, você poderia ler o versículo 14 ao 16? Sim. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre, e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já Elias, e outros ainda, é um profeta como os outros profetas. Herodes, vendo essas coisas, dizia: João, que eu mandei decapitar, e ressuscitou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui meditando, nós entramos aqui em todo o Evangelho de Marcos e vemos curas, vemos milagres de Nosso Senhor, curando algumas pessoas, curando paralíticos, né, cego. Ele vem libertando muitos das pessoas que estão com demônio no corpo. E agora, uma pergunta: quem é Jesus? Jesus voltando para sua pátria, na Nazaré, onde ele viveu. Aqueles que viviam próximo a ele
começaram a se perguntar: como esse homem pode curar? Ele não é o filho de José, o carpinteiro, filho da Virgem, filho de Maria? Então começam agora a se perguntar quem é este homem, né? E é engraçado que ninguém consegue ter uma percepção, porque ninguém enxerga com o olho da fé. Esse homem cura, ele faz milagres. Será que ninguém antes percebeu as virtudes do pequeno Jesus, no qual ele viveu todo esse tempo com aquelas pessoas na vila, ali onde ele vivia? Se ele que já, com 12 anos, impressionava os escribas, os fariseus, quando falava, por que agora tanta surpresa desses homens? A verdade é que os fariseus, e depois a gente vai ver Herodes, eles sempre tiveram dificuldade de entender quem é nosso Senhor, porque o coração deles estava endurecidos, e depois vamos ver até que os discípulos também tinham um coração endurecido. E isso é uma das maiores dificuldades para conhecer quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vemos no mundo hoje, né, tantos entre aspas Jesus, é o Jesus hippie que não, tudo pode, tal. A gente vai vendo em todo lugar. No nosso trabalho tem uma pessoa que acredita em Jesus, mas não parece que é bem o Jesus que a gente vê, que a gente adora, que a gente está ali na Eucaristia. Não parece o Jesus que está nas Sagradas Escrituras. Né? Então hoje tem o Jesus da teologia da libertação, mas tem aquele que é o mais bravo, que o pessoal conservador ali, que é não, esse é mais rígido, ele parece até um Deus mau. Então cada um tem o seu Cristo. Na verdade, quem é Jesus? Né? Precisa conhecê-lo. A Lexio Divina traz isso no nosso coração. E esse é o que a gente está buscando. Não é um título de Jesus, não é uma forma, não é uma ideia de Jesus, mas o que ele realmente é. O que Marcos diz, o Filho de Deus, desde o começo do Evangelho de Marcos, né? O Filho de Deus vivo. Ele é o Verbo que se fez carne, e a gente vamos entrando e meditando nesse mistério. No começo do Evangelho, os que estavam perto, os que conviveram com ele desde criança, não perceberam. Depois vamos vendo as autoridades como Herodes, ele não consegue também, apesar de admirá-lo, não consegue entender quem que é este homem. Como pode ele curar? Será que é um profeta? Será que ele é Elias? Ou João Batista? Quem é Jesus? E aqui eu trago até ao nosso coração, já que a gente está aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Nós o conhecemos? Nós realmente, meditando já nesses capítulos do Evangelho de Marcos, nós vimos as suas curas, vimos cada detalhe, ele sendo batizado, ele curando, ele indo ao deserto. Mas quem é ele? Quem é a sua pessoa e o que ele veio fazer? O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ele traz uma meditação ao nosso coração de que se nós não estamos também fazendo simplesmente uma ideia de Jesus. Ele não é uma ideia. Ele não é um Jesus que é bom ou um Jesus que é mau. Ele é o Verbo que se fez carne e tem um intuito aqui na Terra, ele tem uma missão. Então, aqui no próximo capítulo, já podemos adentrar nele para conhecer um pouquinho mais, para meditar um pouquinho mais. Deixa eu só pegar aqui. Amanda, você pode ler para mim, por favor? No capítulo, o versículo 30. 30 do capítulo 6, isso? Isso. Só o versículo 30. Não, pode ler, deixa eu ver aqui se para tentar. Pode ler até o 44, não tem problema. Tá bom. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer.
Então Jesus disse para eles: Vamos, sozinhos para um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos, de barca, para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles responderam: cinco pães e 2 peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo aqui, nesse versículo, e eu queria trazer para a nossa meditação, deixa eu pegar aqui, é o versículo 34 que diz: Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Isso me chamou a atenção porque nós aqui estamos perguntando quem é Jesus. Estamos aqui no Evangelho agora no capítulo 6, quem é? E o povo ainda não reconhece quem é Jesus. É um profeta? Ué, como esse homem, ele não era o filho do carpinteiro, como ele pode curar? E aqui nosso Senhor, ele olha para aquela multidão e diz: eles são como ovelhas sem pastor. Então aqui ele já mostra a sua identidade. Ele é o pastor das ovelhas. E aí nós lembramos no capítulo 10 do Evangelho de João, no qual ele diz: eu sou o bom pastor, né? E as minhas ovelhas me conhecem. Então, aqui ele se mostra quem é, ele é aquele que cuida, é aquele que tem um olhar diferente para aqueles que ele ama. Os discípulos simplesmente olhando e provavelmente com um olhar normal, se eu fosse um discípulo também, eu falaria: Senhor, como é que a gente vai alimentar todo esse povo? 5.000 pessoas, não tem como, né? Mas aqui o Senhor, ele olha com um olhar diferente, com compaixão. Aqui é muito mais espiritual e mais amoroso do que os discípulos conseguiam enxergar. A refeição para um judeu é algo muito íntimo. E para aqueles homens sentar ali, era como se fosse sentar numa ceia na casa. Então, se a gente for ver, é num lugar, numa grama, eles realmente são as ovelhas do Senhor e o pastor realmente está alimentando as suas ovelhas. Depois ele há de alimentar com a sua própria carne. E aqui já é uma prefiguração no qual os apóstolos, que são os bispos da igreja, eles que distribuem a Eucaristia para dar de alimento para aqueles que têm fome, né? Os filhos de Deus no qual buscam a Cristo sem cessar com as suas dores e as suas dificuldades, na qual nós vemos aqui em que eles desesperadamente procuravam Jesus e atravessavam o lugar e ficavam dia e noite somente para segui-lo e também escutar a sua palavra. No Evangelho, no versículo 45, vou ler aqui: logo em seguida forçou seus discípulos a embarcarem
e seguirem antes dele na outra margem, para Betsaida. Enquanto despedia a multidão e deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam ao remar, pois o vento lhe era contrário, pela quarta vigília da noite dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou-lhes dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco. E o vento amainou eles, porém no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas o seu coração estava endurecido. Uma coisa que me chamou a atenção, além de todo esse fato de ter acontecido, em que os discípulos Jesus pede para eles irem à frente, é que primeiro Jesus ele queria passar à frente do barco. Ele não queria chegar e entrar no barco, ele queria passar à frente deles, porque eles estavam fatigados e remando contra a maré. Aqui mostra um pouco do povo também, mas também o coração dos discípulos de que nem eles ainda reconheciam quem realmente era nosso Senhor. O remar contra a maré é a dificuldade de conhecer quem é nosso Senhor Jesus Cristo. É ainda um pensamento muito fraco, um pensamento que tem uma fé ainda muito infantil, e nós vamos ver isso durante o Evangelho e durante todos os Evangelhos. Pedro, depois que confessa, por graça também do Pai e do Espírito Santo, que traz a ele quem é nosso Senhor Jesus Cristo, mas os discípulos até então tinham dificuldade, mesmo com 2 anos caminhando com Jesus, entender quem é este homem. Plenamente só foram entender depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Mesmo depois da transfiguração, percebemos que na morte de Jesus na cruz, se realmente eles conheciam quem era Jesus, estaria os 12 lá, até Judas. Porque realmente quando nós conhecemos de coração quem é Jesus, dificilmente nós o deixamos. E aqui tá uma coisa de fé, aqui eu digo isso porque se eu e vocês estamos aqui, é porque nós o conhecemos, pode ser que não plenamente, mas nós o conhecemos e nos apaixonamos. Jesus, ele tem um carinho e um afeto por aqueles homens que estavam com fome, e tem um carinho e um afeto pelos seus apóstolos, no qual estavam remando, estavam tendo dificuldade. Ele vai com um amor no coração para trazê-los de volta, porque sabia que o seu coração estava endurecido. É um ato de saber que vocês ainda não têm fé suficiente para conhecer quem sou eu, e eu vou de encontro a vocês, e eu passo adiante para mostrar o caminho. Nós não conhecemos Jesus lendo as Sagradas Escrituras ou rezando. Nós só conhecemos Jesus porque ele nos dá a conhecer. Podemos ler, se fosse por conhecer as Sagradas Escrituras, nossos irmãos protestantes seriam os que mais conheciam Jesus. Tem muita gente também que vive rezando, mas ainda não conhece. Quantos amigos e colegas nós já não perdemos na igreja que rezavam tanto e hoje já não estão mais? Jesus se dá a conhecer. É ele que vem com um coração cheio de compaixão, vendo o endurecimento do nosso coração, e nos detalhes da vida, nos detalhes das Sagradas Escrituras, ele faz com que nós o conhecemos, com que nós o amemos. E aí temos tantos exemplos de tantos santos, no qual conheceram tão intimamente, em que Jesus ele dava tudo por eles. Aqui é um detalhe no qual eles estavam tendo dificuldade para remar, mas quantas dificuldades nas nossas vidas em que Jesus ele veio ao nosso encontro e ele dá esse regozijo, esse momento de calmaria, esse momento alegre de olhar para ele e falar:
Poxa, passou. Acredito que cada um de vocês que estão aqui conosco hoje e também aqueles que virão depois desse vídeo já passaram por situações difíceis na vida cristã que dá um desânimo e Cristo vem ao nosso encontro. Ele vem dar uma certa calmaria, ele mostra um carinho. E é por isso que nós estamos aqui, porque nessa terra sempre teremos dificuldades, mas sempre Jesus, conhecendo as nossas dores, ele vem e passa adiante e mostra o caminho. E esse caminho nós vamos percorrendo e vamos percorrer também aqui em todo o Evangelho de Marcos, conhecendo mais, vamos adentrar na cruz e na sua ressurreição, para que ele, com esse afeto que ele teve com os discípulos e com os apóstolos, com aquelas pessoas que o seguiam, ele faça com o nosso coração e nos eleve. No fim do Evangelho de Marcos, diz que todos os que o tocavam eram salvos. O tocar é muito mais do que um toque na sua orla ou no seu corpo, mas o tocar mostra aquilo que é íntimo, como o João tocou nosso Senhor, ou como aquela mulher no capítulo passado que tocou, foi muito mais que um toque. Foi um toque de amor no qual Jesus ele sente uma fé que não é interesseira e que só quer amá-lo, e ele retribui, dando-o a conhecer e vivendo assim essa vida, dando essa santidade no qual conhecemos tantos santos que viveram essa graça. Então é isso que eu queria trazer na nossa meditação hoje, é o conhecimento de nosso Senhor que nos eleva e nos traz um coração apaixonado e que hoje ele nos deu a conhecer num detalhe. Ele é aquele que cuida, ele é aquele que é o bom pastor, ele é aquele que vai atrás dos seus discípulos quando estão contra a maré e os traz de volta para conhecer realmente a sua identidade, aquele bom pastor que cuida das suas ovelhas. Amém.